Hello! Teacher Bella here para falar de um ponto muito importante com vocês. Bem-vindos a mais uma aula Bonus Classes, da linha de Bonus Classes, né? E essa aula é Finding a Place to Live. Na verdade, o que eu trouxe aqui é um pouco de algumas frases legais, né? Vocabulário legal para vocês aprenderem, estruturas também, que a gente pode usar quando a gente vai para um lugar, né? E vai procurar um lugar para morar, né? Um apartamento, uma casa, um lar, ok? Finding a place to live. So let's go. Key vocabulary. Vamos começar por aí. As palavras que a gente vai mais ver: rent, deposit, utilities, lease. Vamos lá. Rent, money you pay to live in a place. Okay? 1 second. I'm back. Voltei depois de tossir. Deposit, extra money you give to the landlord, which is returned when you leave. Utilities, water, electricity, gas, tem outras coisas, né? But things you need for your home. Lease, the contract you sign to rent the place. Então vamos falar dessas coisas. Rent é aluguel. Okay, the rent. You need to pay the rent, you need to pay the aluguel. Ok? Deposit. É bem parecido com o português, depósito, que é aquele dinheiro que você tem que dar para poder, antes, né? Uma quantia antes, depois essa quantia volta para você. Utilities. Water, electricity, gas, eu acho que já deu para explicar bem com essa lista de coisas o que seria utilities, mas são as coisas que vêm acoplado, né, na casa, que você tem que pedir para ligar depois, etc e tal. Lease. Lease é o lease agreement, né, que também pode ser chamado, tipo, tá na foto, que é o contract que você assina para poder alugar o lugar, ok? The lease, ok? Very nice, very good. Depois do Key Vocabulary, a gente vai começar a, de fato, falar dos pontos que são importantes para essa conversa, né? Quando você vai alugar ou comprar algum lugar, né? Quando você chega num lugar, por exemplo, vamos supor que você queira alugar um quarto, que você foi por estudo, e aí você precisa usar essas frases. Asking for rent, né? Perguntando quanto que custa e etc. We can use how much is the rent? Quanto custa o aluguel? How much is the rent? Okay, so slowly. How much is the rent? Faster. How much is the rent? Então, de um jeito mais simples, quanto custa o aluguel? E aí a pessoa provavelmente vai te responder ou só o valor, 700, ou the rent is 700 per month, né? E aí ele vai falar, esse per significa por, e aí per month, por mês, per year, por ano. Por exemplo, se você for para uma university, você provavelmente vai pagar anual, eu acho, se eu não me engano. Mas você pode também ir dissolvendo esse preço, né? Eles dão um valor cheio e você pode ir dissolvendo esse preço conforme você vai vivendo lá. Aí, a tip que eu tenho para vocês hoje, que é dica, né? The tip I have for you today. We use how much for uncountable nouns, like money or water. Então, o how much, ele serve para perguntar preço, mas ele também serve para perguntar coisas relacionadas a substantivos incontáveis. Não. Nouns. Uncountable nouns. Não, eu vou ter que lembrar o que é noun. Uncountable noun. Substantivo, né? Substantivos incontáveis.
Gente, é muita palavra na cabeça. Mas, basicamente, tudo que for incontável. Em inglês, a gente tem várias palavras incontáveis, certo? Dinheiro, você pensa, ué, mas eu conto meu dinheiro. Eu tenho R$ 1, eu tenho R$ 5, né? Mas você não conta um dinheiro, dois dinheiros. É isso que eu quero dizer. A palavra dinheiro, money, não existe monies. Então, tudo que você pode enumerar, one money, two monies, não existe. One water, two waters. Na cabeça, não existe. Você tem que enumerar o quê? O objeto que está a sua water. Então, por exemplo, two bottles of water, 2 garrafas de água, né? One bottle of water e etc. Então, no dia a dia, funciona a water, né? Aqui no Brasil, a gente também fala uma água, 2 águas, mesmo não sendo contável. Mas o how much a gente usa para perguntar preço. A gente usa muito para perguntar preço, né? How much is the rent? How much is that shirt? How much is this apartment? Se você quiser comprar, você é riquíssimo, né? Então, quanto custa esse apartamento? Quanto custa o aluguel? Quanto custa tudo, ok? Então, how much é muito usado para isso. Sempre que eu saio daqui, ele para de coisar. Não sei se vocês entendem. É a minha língua de falar as coisas. Asking about utilities é uma parte muito importante. Quando você vai a algum lugar, você vai ter que perguntar sobre a parte das utilities. What are utilities? They are basic services that make a home or apartment comfortable to live in. Water, electricity, gas, internet. Então, essas coisas que eu te falei. Utilities são isso. E aí, você pergunta como? Are utilities included? Né? Então, geralmente não. Em alguns lugares, você pode ter incluso no valor do aluguel as utilities, mas não sempre. Aí, a resposta vai ser no. You pay them separately. Olha essa palavra que legal. Separately. Né? Que você rápido falaria separately. Né? Que seria separadamente. Né? Então, você paga separadamente por esses serviços de utility. Ok? Very good. Bem rapidinho essa parte, porque eu só queria citar, porque eu acho legal. Agora vem a minha próxima dica. My next tip. Asking about the rooms, né? O lugar em si. Né? How many bedrooms are there? How many kitchens are there? How many bathrooms are there at the location? Né? Então, quantos banheiros, quantos quartos tem no lugar, né? O are there significa tem. O how many é para quantos, né? Quantos o quê? E aí você coloca o nome do quarto, o nome do espaço. Isso serve para qualquer countable noun. E era sobre isso que eu queria falar. O how many é muito bom para a gente usar em perguntas quando a gente quer perguntar quanto, mas aquela coisa é contável. Então, eu quero saber quantos quartos, quantas gavetas tem na cozinha, quantos armários tem no quarto. Você vai usar o how many, certo? Se você for perguntar algo relacionado a dinheiro, relacionado a outra coisa, que não seja contável, aí você já usa o how much. Gente, misericórdia. Desculpa. How much? Meu nariz está entupidíssimo. Alrighty. Eu nem li, né? We use how many for countable nouns, like rooms or issues in a house. Isso é muito interessante. A gente pode usar o how many para falar de problemas, né? Que tem no apartamento que você
gostaria de pontuar, não o how many, porque o how many é para pergunta, mas o many. Se você quiser falar, tipo, tem muitos vazamentos. There are many leaks, né? Tem muitos vazamentos. Aí você fala there are, que tem, many, e aí você fala o que tem desse muito, né? Então, se você for visitar esse lugar e você perceber que tem alguns defeitos que você gostaria de pontuar, né? Você pode usar o many também para falar disso. Deposit. Por que eu cantei a música do Big Time Rush? Não sei. Lembrei. Is there a deposit? E aí eu queria falar um pouco dessa estrutura que a gente tem usado, tá? Né? Há 3 slides, que é o there... Há 2 slides, perdão, que é o there are e o there is, tá? Essa estrutura, na verdade, do there be, é usado para existência, né? Tipo, para perguntar se tem, muitas vezes, né? Alguma coisa. Nesse caso aqui do how many, eu perguntei se tem, né? Quantos quartos tem na casa, no apartamento, etc. Né? Então, a gente usa o there are, porque a gente está falando de plural, de bedrooms no plural. Aqui, eu já estou perguntando se tem um depósito. Tem um depósito. Então, eu estou falando de alguma coisa no singular. Então, eu vou colocar is there a deposit? Então, eu vou perguntar, tem um depósito? Né? Precisa de depósito, etc. E aí, a gente usa dessa forma, com o verbo antes do there, porque é uma pergunta. Entendeu? É necessário. A afirmativa, o there viria antes, o verbo viria depois. There is a deposit. Né? Tem um depósito. E aí não teria o ponto de interrogação. Alright? Ok. Vamos falar do lease. É muito rápido esse aqui, só porque essa pergunta é muito interessante, é muito importante você perguntar, né? How long is the lease? Né? Quanto tempo esse contrato dura? Quanto tempo é o contrato desse aluguel, né? How long is the lease? E eu gostaria de falar desse how long. How long juntos significa quão longo, né? O how é como ou quão, nesse caso, né? Quão. E long é longo, né? E aí você está perguntando, quão longo é o contrato, basicamente? Mas, no final das contas, é quanto tempo dura o contrato? Ou qual é a duração do contrato, né? Mas, basicamente, é quão longo é o contrato, certo? Então, how long é uma expressão muito usada para falar quanto tempo. Tem uma música, se alguém conhece aí o Charlie Puth, ele tem uma música que se chama How Long, e ele fala, How long has this been going on? Ou seja, há quanto tempo isso tem acontecido? Ele usa o how long dessa mesma forma. É muito legal, muito interessante. Ok? E aí a gente tem ali a resposta, it's a 1-year lease. Ou seja, um contrato de 1 ano. Ok? How long has this been going on? You've been... Adoro essa música. Very good. Aí vamos ver uma basic conversation em cima dessa situação. Claro que eu vou ser os dois, e aí eu vou fazer minhas vozes maravilhosas, porque não tem como vocês lerem comigo. Mas, se vocês puderem ir fazer um roleplay, salvar essa conversa para poder paparicar com alguém que você conheça, né, que puder te ajudar a ler essa conversa, tá ótimo, não tem problema. Hi, I saw your apartment for rent. How much is the rent? The rent is $800 per month. Are utilities included? No, utilities are separate. Is there a deposit? Yes, it's 1 month's rent. How long is the lease? The lease is for 1 year. Vamos ver o que esse texto está nos dizendo, essa conversation, ok?
Hi, I saw your apartment for rent. How much is the rent? O começo é tipo assim, oi, tudo bem? Né? No caso, tudo bem, não perguntou se tá tudo bem, né? Mal educada. Mas, enfim. Oi, eu vi o seu apartamento para aluguel, né? Quanto que tá o aluguel? Aí, o landlord, e aí uma palavra interessante da gente saber o que é, landlord é a pessoa que é dona da terra. Lord, a gente conhece como se fosse rei, né? E land é terreno, então é tipo o rei do terreno, landlord, lord do terreno. É como a pessoa que é dona da casa, né? E o tenant é o inquilino, ok? Inquilino, a pessoa que vai alugar essa casa. Alright? Tenant e landlord. Alright. Aí a pessoa fala, é 800 por mês. Aí o tenant pergunta, are utilities included? Aquela pergunta que a gente viu lá na frente. Então, já estamos aí. No, they are separate. Together, separate, né? Together foi ótimo. Together. Is there a deposit? Ou seja, tem um depósito? Yes, it's 1 month's rent. Olha só que interessante, gente. It's 1 month's rent. A gente tem aqui muito esse negócio de depósito, que você tem que dar não sei quantos meses de aluguel para poder entrar. Ele falou que é 1 mês de aluguel o depósito. Né? E olha o que ele usou para falar que é 1 mês de aluguel. O que a gente chama de genitive case. O genitive case é muito legal, ele é muito útil para conversas assim, para falar que algo é de alguma coisa ou algo é de alguém, tá? A gente geralmente lê ao contrário, tá? Aluguel de 1 mês. O de ou do ou da é esse Szinho que a gente adiciona à palavra anterior ao que é daquela coisa. Vou tentar explicar. Por exemplo, olha só. Bella's car is blue. O carro da Bela é azul, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Que o carro da Bela é azul. O S significa da Bela. O carro vem depois. E o S fica junto com a pessoa que é dona. Mas não só uma pessoa. Aquela palavra que é dona da palavra que vem depois. No caso aqui, o aluguel é do mês. É de 1 mês. É 1 mês de aluguel. Então, é o aluguel de 1 mês. Entendeu? É como se fosse isso. 1 month's rent. E aí você pode falar. Se ele quisesse, ele poderia ter falado. It's 1 month of rent. Ou it's a rent for 1 month. Sei lá. Você pode falar de várias formas. A pessoa vai se entender. Solta. O importante é falar. Aí ele pergunta, tenant. How long is the lease? Ela, né? Que eu falei, eu usei uma voz, enfim. The lease is for 1 year. Então, a gente já viu também sobre o negócio do 1 year lease, ok? Very good. E essa é uma mock conversation, que eu gosto de chamar, né? Deixa eu ver se eu tô fazendo besteira. Não. Ok. Visiting the apartment. O que é essa parada? Gente, visiting the apartment é tipo assim, quando você chega para visitar o apartment, você tem, tipo assim, para perguntar se você pode visitar o apartment, você pode usar a seguinte estrutura. Can I see ou can I visit the apartment? E aí a pessoa fala, yes, we can arrange a time. A gente pode arrumar um tempo, né? A gente pode marcar, enfim. E aí a dica é, a gente usa o verb can para permissão e possibilidade. Nesse caso aqui, é para perguntar se tem possibilidade, né, de ver o apartamento. Eu até substituí aqui para vocês entenderem como que ficaria. Is it possible to see the apartment? Então, é possível ver o apartamento? Posso ver o apartamento? Né? É basicamente a
a mesa parada, assim, ou, enfim, parecido, ok? E vai ficar sempre can, sujeito e verbo. O verbo de ação. Can I, posso eu, see, ver. Posso eu o quê? Posso eu dançar, posso eu cantar, posso eu ver, né? Então vai ficar sempre assim. E esse aqui é o que eu mais gosto. Na verdade, eu coloquei aqui mais porque é amorzinho ao gatinho que estava ali e esse cachorrinho fofinho. Para perguntar se você pode ter pets num apartment, é importante. Se você vai morar num lugar que não aceita cães, bobão. Por quê? Você precisa saber. Aí a pessoa pergunta: Are pets allowed? Né? Yes, but there is an extra fee. Ou seja, sim, os pets são allowed, mas tem uma taxa extra. Coitadinho dos pets. Allowed é permitidos, né? Os pets são permitidos aqui. Aí a dica. Isso é uma dica mesmo, tá? Dica simples. Só para poder... Na verdade, é como se fosse um remember aqui de uma coisa que eu falei um tempão atrás. Para não esquecerem que se você quiser confirmar uma informação, né? Se você quiser tirar uma dúvida, assim, fazer uma confirmação só, uma pergunta de sim ou não, a pessoa só te responder assim, sim ou não. Você usa o verbo, nesse caso aqui, o to be, ou então o seu verbo auxiliar, tá? Sempre no começo da sua frase. Então, por exemplo, se fosse yes, I do, a pergunta seria do you, né? Então, o do ele ficaria na frente. Então, sempre lembrar da posição do seu verbo auxiliar ou do seu verbo na hora de fazer suas perguntas. Ok? Alright. Para finalizar, finalizing the rental. A gente tem essa pergunta que é para poder saber quando que você pode se mudar. E aí a gente vai aprender uma expressão para falar se mudar, se fazer a mudança, tá? When can I move in? Aí a pessoa vai falar, you can move in next week, tá? Olha só que interessante. Quando, when, eu posso, né? Posso eu? Eu adoro falar posso eu. Quando eu posso me mudar? Move in. Move é se mexer, né? Mexer. In é dentro. Mexer para dentro. Então, tipo assim, me mudar, entrar no apartamento, né? Eu acho muito legal essa expressão move in. Então, move in significa se mudar para um apartamento. De fato, fazer a sua mudança para lá, depois que você já assinou os papéis, tá? E aí você precisa de uma semana, 1 week, the next week, para poder a pessoa tirar tudo de lá. Ok? Very, very nice. Aí, meu Deus. Aí, esqueci de botar o título. Era pra estar assim, ó. Conversation. Ok, conversation. Vamos lá, mais uma. Deixa eu fazer a minha voz de novo. Hi, I saw your apartment online. How much is the rent? The rent is $750 per month. Are utilities included? No, utilities are not included. Is there a deposit? Yes, 1 month's rent. How long is the lease? It's for 6 months. Can I see the apartment? Yes, we can meet tomorrow. Olha o que ele falou, então. A gente vai pular o começo, porque a gente já viu tudo isso, é uma revisão. E lá no final a gente fala... can I see the apartment? Yes, we can meet tomorrow. Então, ao invés de arrange, que é tipo arranjar, a gente usou a palavra meet. E para quem não sabe, gente, meet tem significado tanto de reunião, né? Porque a gente tem aí o Google Meet, né? Tanto de encontrar com uma pessoa, né? Então, a gente pode se encontrar
amanhã. We can meet tomorrow, ok? Ih, calma. Alright. E aí, depois disso tudo, você finalizou, você moved in pro seu apartment e aí você vai fazer a sua vida. Eu espero que esse review de várias expressões e vocabulário relacionados a moving in, finding an apartment, né? Achando um apartamento, um lugar para você morar, in English, tenha sido útil, tenha ajudado você em alguma coisa. E agora sim, né? Poxa vida, já fui direto pro pá. Kisses, kisses, bye bye.